Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Java básico. E neste vídeo eu queria discutir e conversar um pouco sobre a questão da importância do bom planejamento e da execução do nosso algoritmo, né? Que são o passo a passo, né? Ou seja, é o conjunto dos passos que nós temos que fazer, um de cada vez, para que ao final a gente obtenha o êxito, né? O resultado que a gente quer que o algoritmo faça, né? Ou seja, sempre nós vamos ter um problema e esse problema ele vai ser resolvido com um programa que vai conter os passos, né, de uma maneira ordenada e lógica, para que ao final a gente tenha um resultado que a gente necessita, tá? E por que eu vou comentar isso? Porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, as pessoas elas têm dificuldade não com o comando, né, não entender, por exemplo, que é um int número 1. Não, digamos assim, a dificuldade das pessoas não é entender que soma igual número 1 mais número 2 vai resultar em um cálculo que vai ser armazenado em soma. Não é isso. Os comandos, né, eles são de uma certa forma muito simples e, digamos assim, de forma isolada, eles são muito fácil, né, muito fácil de entender, de compreender. O problema realmente ele surge, né, para quem está aprendendo a programar ou até para quem já tem uma experiência em programar, é na hora de pegar todos esses conceitos e montar para formar uma resolução. E aí é onde o problema muitas vezes ele se instala e provoca, né, vários tipos de sensações. O pessoal, né, diz: ah, meu Deus, não entendi nada, e como é que eu faço, por onde eu começo, né? Então, o algoritmo é muito importante. Você tem que dominar, né, essa parte de como planejar um algoritmo, né? Então, vou pegar esse exemplo, né, que nós fizemos há poucas aulas, que é um algoritmo em que eu leio dois números do teclado inteiros e faço a soma dos dois números e depois exibo o resultado, né? Então vou explicar de uma maneira bem simples aqui, mas é algo, né, simples, mas que é poderoso para vocês aprenderem, tá? Então veja só, tudo bem que isso aqui é uma questão hipotética, né? Não escrevi, não, né? Enfim, foi só uma questão verbalizada aqui. Mas o que é que acontece? Quando eu digo leia dois números do teclado, né? Então a primeira coisa que você deve pensar é que, veja só, se eu digo leia dois números por meio do teclado, efetue a soma desses dois números e depois me exiba, existem etapas lógicas a serem seguidas, né? Então, por exemplo, eu não posso somar se eu não tenho os dois números antes, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Então, primeiro você vai ter que ter os números, depois você vai ter que fazer a soma e depois você vai exibir o resultado. Então, existe uma ordem lógica que você não pode trocar. Caso você faça essa troca, você vai estar quebrando o código, você vai estar, de uma certa forma, quebrando a lógica do problema, né? Eu não tenho como mostrar um resultado se eu não fiz a soma. Eu não tenho como fazer a soma se eu não tenho os números. Então, uma coisa depende da outra. E por isso é que nós temos que fazer os passos, né, de uma maneira ordenadas, né, de maneira ordenada e lógica. Ou seja, eu não posso colocar uma coisa que depende de outra, né, de forma invertida, senão eu vou provocar um erro, tá? E nesse exemplo, primeiro eu tenho que criar as variáveis onde eu vou armazenar os números. Eu vou ler o número 1, depois eu vou ler o número 2, depois eu vou somar e depois eu vou mostrar, tá? Então aqui eu vou fazer só uma exemplificação, né? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o scanner, né? Mas aqui eu vou abstrair, nem vou colocar isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar quais as variáveis que eu vou precisar ter no meu programa e quais os tipos dela para poder, né, criá-las aqui no início. Então, passo 1 é esse, é criar as variáveis, né? Vou colocar aqui, ó, criar as variáveis. Tá? O passo 2, eu vou dividir aqui a leitura em dois passos. Então, ler o
primeiro número. Vou botar assim, ler o primeiro número. O passo 3 também envolve ler o segundo número, né? Eu dividi aqui, poderia ser só um passo, mas aí, como são duas coisas diferentes, duas ações diferentes, eu vou colocar uma, né? Cada uma no seu, de forma individual. E aqui o passo 4 resume-se em fazer a soma dos dois números. E o quinto passo resume-se a exibir o valor na soma. Tá? Parece uma besteira, mas isso aqui é muito importante. Por quê? Se você prestar atenção aqui e eu fizer a troca, por exemplo, colocar a soma aqui, vai dar certo? Não vai, porque para somar eu preciso ter os dois números. E como é que eu vou obter esses dois números? Lendo o teclado. Então, eu estou falando isso porque muitas vezes o problema ele precisa que a gente pare, né? Faça o planejamento num papel ou de outra forma, usando outra coisa, mas que esse planejamento ele seja prévio, ele seja feito para que a gente visualize a resolução e depois venha para o código. Porque às vezes as pessoas estavam aqui, ou seja, sabem os conceitos, mas não sabem montar o passo a passo e aonde vai colocar cada conceito, tá? Então eu queria falar sobre isso porque eu acho que é muito importante, né? Eu vejo muitas pessoas que estão aprendendo programação e travam nesse momento, tá? Mas aí também, o que é que eu queria falar a respeito de algoritmos, tá? Uma coisa importante também, e que as pessoas às vezes não prestam atenção, é que é o seguinte. Na sua maioria, né, em regra geral, os códigos eles são lidos de cima para baixo, né? Por isso que existe linha 1, 2, 3, as linhas elas vão tendo números progressivos, né? Então, ela vai crescendo aqui. Então, o que quer dizer isso? Que primeiro vai ser executada a linha 1, depois a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e aí vai, tá? Lógico que existem algumas situações em que se pula linha e tal, mas eu não vou falar sobre isso agora. Mas o que é importante você saber? Que a linha 8 vai ser executada, depois vai ser executada a linha 9, a linha 11, 12, 13, 14, 15. Então, essas linhas, elas têm uma espécie, elas seguem, né, digamos assim, uma ordem, né? Então, primeiro vai ser executada algumas linhas e depois as outras, né, que estão logo após a essas linhas. Então, o que é que acontece? As pessoas têm que entender que o código aqui, né, no caso na nossa leitura no Ocidente, eles são executados da esquerda para a direita e de cima para baixo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que colocar as coisas na ordem correta, porque se eu não coloco, vai gerar erro. Então, eu vou só gerar um erro aqui só para exemplificar. Então, se eu, por exemplo, declarasse essas variáveis não aqui, mas eu declarasse essas variáveis aqui, o que é que vai acontecer? Vai gerar um erro quando eu executar o programa. Por quê? Veja só, aqui eu estou tentando ler um valor no teclado e colocar na variável número 1. Depois a mesma coisa, ler um valor no teclado e colocar na variável número 2. Depois somar, né, o valor da número 1, número 2 e colocar dentro da variável soma. E aqui olha os erros que ele está dando, né? Depois eu vou falar um pouco sobre erro, mas ele está dizendo que não pode achar o símbolo, né? Ou seja, ele não reconhece essa variável número 1 na linha 10. Por quê? Porque ela não existe. Então, existe essa ordem aqui que eu não posso quebrar. Eu não posso tentar usar uma variável sem antes criar ela. Da mesma forma, eu tenho, às vezes, no código várias dependências. E essas dependências, elas são importantes. E isso tudo tem a ver com algoritmo. Ou seja, temos que criar passos, né, que estejam logicamente ordenados, tá? Para que o processo funcione. Então isso aqui é um erro muito comum, tá? Um erro muito comum, ou seja, você tentar usar algo que você não criou. Mas aqui é só um exemplo, só para
a gente pensar sempre no algoritmo, pensar nos passos. Eita, esse passo aqui depende desse passo. Provavelmente um passo posterior depende de um passo anterior e devemos ter muita prestar atenção, né? Ter atenção nisso, porque às vezes o problema não está no código, assim, esse conceito. O problema está na forma que a gente constrói os algoritmos. Então a minha dica é: pegue o problema, estude o problema, veja, divida em passos, veja que passo tem que ser feito antes do outro e depois de tudo isso faça os códigos, né? Para que você não ache que o problema é o Java, que o problema é a linguagem. Porque muitas vezes o problema simplesmente é a forma que a gente, né, pensa e resolve os algoritmos. E isso, com o passar do tempo, você vai se acostumando, como qualquer coisa, porque uma matéria, né, de programação, o assunto programação, apesar de ter uma parte teórica, de a gente ter que aprender os conceitos, ela é muito mais prática do que teórica. A gente não vai aprender somente olhando, vai aprender praticando, né? Repetição, para que a gente tenha, tenha o conhecimento e fixe todos os conteúdos e práticas que a programação nos exige, tá? Então essa aula era só para falar um pouco sobre isso, sobre essa importância de planejar sempre um algoritmo, ver as dependências, ver tudo isso, tá bom? Então na próxima aula eu vou falar um pouco sobre erros, que também é outra questão muito importante, tá? Então espero que vocês tenham aprendido e a gente se vê na próxima aula.